Prezados e prezadas amigas do canal do Paulo Nunes e amigos, eu já começo pedindo a você para se inscrever no nosso canal, caso esteja vendo esse vídeo pela primeira vez, e se já viu algumas vezes nós falando aqui nesse canal, que se inscreva no nosso canal e nos ajude a prosseguir nesse trabalho de estudo político entre eu e vocês, o que me gratifica muito. Eu vou falar hoje sobre, mais uma vez, a PEC do calote. E hoje eu trago uma outra conversa diferente da decisão espúria que tomou a Câmara dos Deputados. E por que eu digo isso? Toda a comunidade mundial, cada povo, cada nação, ela escolhe uma maneira de convivência entre o Estado e o seu povo. A opção do Brasil foi pela democracia. E na democracia existem pilares que dão sustentação a esse sistema de governo. E por que eu digo isso? Porque isso não significa algo de hoje ou de ontem. É de todo o trabalho jurídico que a história demonstra. Por isso existe uma matéria no direito chamada A História do Direito, onde você vê e pode apreciar os princípios de como as coisas acontecem. De modo que a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, colocou as cláusulas pétreas, ou seja, cláusula de pedra, ela não pode ser quebrada. O que significa dizer isso? Que existe uma Assembleia Nacional Constituinte que é maior do que o Congresso Nacional. É maior do que a eleição do deputado e do senador. E isso é de fundamental importância que você, cidadão comum, tenha esse conhecimento. Ou seja, a regra. Não é bonito você assistir os Jogos Olímpicos, porque ali se respeita regra. Não é feio, às vezes, você assistir o jogo de futebol, de quando a regra é desrespeitada e que causa aquele grande mal-estar nas pessoas? Pois é. Só que no futebol a regra pode ser desrespeitada, até porque não tem cláusula pétrea, não é uma constituição, não é o comando geral da convivência natural entre o povo e o governo, e sim uma torcida de futebol. Mas aí, voltando aqui a dizer, o artigo 5º, ele tem os incisos do artigo 5º, ele garante cláusulas pétreas, ou seja, essas cláusulas só podem ser modificadas através de uma Assembleia Nacional Constituinte e não pelos deputados eleitos de 4 em 4 anos. Uma Assembleia Nacional Constituinte é quando o povo chama para si e elege uma quantidade enorme de deputados, e esses deputados reescrevem a Constituição Federal, adaptando a modernidade e tomando como base as constituições anteriores. O Brasil teve 7 constituições. Então, em todas elas, o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito estão garantidos. Então, a de 1988, no seu inciso 36, ela escreve o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O que é que você entende por isso? É que o que está perfeito, que é a compreensão da maioria absoluta das pessoas, ele não pode ser modificado. A coisa julgada, ainda que contraria alguns, ela
não cabe recurso, ela se tornou uma cláusula pétrea. Você não pode modificar ao bel prazer de quem esteja no poder no momento. Entenderam bem? Portanto, isso se chama ato jurídico perfeito, quando você julga e quando você extingue qualquer possibilidade de erro. Por isso que no Brasil você tem as 3 instâncias da justiça, porque há possibilidade de correção de qualquer ato e ele se torna perfeito a partir do parecer final do Supremo Tribunal Federal. Na ânsia de vencer as eleições, o governante do momento no Brasil lançou mão de uma maioria que tem no Congresso Nacional para alterar uma cláusula pétrea. Não será possível prosperar. Mas qual é a intenção que eu vejo do atual presidente da República nesse sentido? Ele quer que você acredite, porque tem muita gente falando, tem jornalistas, não tem advogado, porque o advogado que diz que o Auxílio Brasil está sustentado pela PEC do calote, ele precisa voltar para a escola, porque está falando contra o que aprendeu, ou seja, no linguajar popular, cuspindo no prato que comeu. E não é possível que alguém que tenha um diploma de direito diga uma asneira no sentido que está sendo falada hoje no Brasil. Locutor de rádio, responsável, pode fazer o que ele quiser. Não estou dizendo que os locutores de rádio são irresponsáveis, mas a partir do momento que você não conhece direito, ainda que possa sustentar um título de advogado e fala contra a Constituição, você está falando bobagem. Portanto, o que é que aconteceu no Brasil? Com a tentativa de reeleição, o presidente da República lança todas as fichas. E para ele, que não tem costume de respeitar o direito, qualquer coisa vale. E daí faz um rolo compressor e aprova essa chamada PEC do calote, que eu já falei com os senhores como é que ela aconteceu. Eu já disse que o direito de propriedade está assegurado nas pessoas que têm esse crédito no governo. Portanto, os professores e os demais brasileiros que teriam que receber 89 bilhões de reais, isso é propriedade dele. A propriedade, ela não significa somente a propriedade física. Ela significa também propriedades móveis. O dinheiro é um crédito que o governo deve às pessoas que entraram na justiça, e a justiça fez disso coisa julgada. Ato jurídico perfeito, portanto, tem que se pagar. Não se pode admitir que o Estado, perdendo uma causa na justiça, e a causa tem um valor X, que ela tente pagar meio X. A lei também não permite isso. E como um rolo compressor, fizeram essa modificação, meus caros e minhas caras, para poder, em tese, fazer a sustentação do Auxílio Brasil. Gostaria de dizer que o Auxílio Brasil nada mais é do que a prorrogação do Bolsa Família. Bolsa Família esse que foi feito para ajudar as pessoas que estavam em necessidades naquele momento. E é bom que a gente esclareça para os senhores que tem muito vagabundo que diz que o cidadão que recebe Bolsa Família não quer fazer nada. Eu queria dizer o seguinte: do pessoal que iniciou o Bolsa Família há 18 anos, somente 3% do total de 17 milhões continuam no recebimento do Bolsa Família. 97% deixaram o Bolsa Família para outros, porque as pessoas conseguiram emprego e, como brasileiros honestos, foram ao trabalho, foram à luta. Então, voltando aqui ao cerne da questão, aí se inventou um pano de fundo
com a colaboração de grande parte da imprensa, para dizer que o governo estava tentando pagar o Auxílio Brasil e que a oposição estaria contra isso. Isso é algo tão baixo, tão rasteiro, que não vale nem a pena dar crédito a alguém que fale nesse sentido. Primeiro porque nunca foi necessário uma emenda constitucional, ou seja, alterar a Constituição do país para conceder um benefício às pessoas que estão famintas. Tanto que isso aconteceu por 18 anos. E por que então hoje seria necessário? Mas por que foi necessário? Porque, como o governo teria que pagar esse dinheiro, havia uma previsão no orçamento. Mas o governo precisava lançar mão desse dinheiro, tomar esse dinheiro do povo. E foi assim que ele fez. E o que fez? Fez pior. Ele pegou uma dívida que tinha que ser quitada à vista, dividiu em 3 vezes, mudou a correção do dinheiro não pago para prejudicar sensivelmente as pessoas que têm esse direito desde 1996. E o que é pior, esticou o pagamento para até 2036. Sendo assim, muitas pessoas estarão mortas e o que é pior, o dinheiro que receberá em 2036 não valerá mais nada. Porque antes tinha uma correção que valorizava o crédito. Agora o governo mudou para a taxa Selic, que ele muda a hora que ele quiser. A taxa Selic teve um tempo que estava em 4% ao ano. Quase chegava a 3%. Quando o governo precisa controlar a inflação, ele aumenta a taxa Selic e coloca ela até 20%. Só que você não recebe o dinheiro com 20%. Você vai receber a taxa Selic na hora que ela estiver lá na baixa. Um governo desse que aí está. E sendo assim, então, nós entramos nessa embrulhada. Ou seja, a PEC foi levada ao Senado. O Senado quer fazer algumas modificações e o fará, porque como está não é possível. Porém, mesmo assim, no ferimento do que eu falei, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, esse processo irá para o Supremo Tribunal Federal e será derrotado, porque será a 6ª vez que tentam burlar a Constituição nessa questão dos precatórios. E as 5 vezes passadas, a derrota foi certa e não será diferente agora. O presidente da República tenta colocar pessoas no Supremo Tribunal Federal com compromisso de votar contra a lei. Mas esse julgamento ele ainda não terá essas pessoas. O presidente da República, através de uma deputada horrorosa chamada Bia Kicis, eu digo horrorosa não é no aspecto físico, horrorosa nas atitudes, uma pessoa nefasta. Essa senhora está tentando modificar a idade da aposentadoria dos integrantes do Supremo Tribunal Federal de 75 anos para 70 anos e, com isso, tirar cerca de 7 ministros do Supremo Tribunal Federal para facilitar a nomeação pelo presidente da República, que poderá ali escolher um terrivelmente evangélico, outro terrivelmente burro e outro terrivelmente Bolsonaro. Ou seja, um triunvirato de coisa ruim. E aí o Brasil entrar num estado como é a Turquia, que foi o presidente que recebeu Jair Bolsonaro. Ou então aquelas ditaduras árabes com as quais ele conversou em Dubai. Porque se fala muito aqui da ditadura de Cuba e da ditadura da Venezuela. Mas essa extrema-direita corrupta e ignorante e malvada, perversa, ela não admite, por exemplo, que o presidente da República foi falar e se deu muito bem com as ditaduras árabes, onde lá
A mulher não tem. Por exemplo, Cuba não existe liberdade de você lutar contra o governo, né? Mas lá, nas ditaduras onde Bolsonaro conseguiu falar, a mulher não tem liberdade nem sequer de tirar o véu do rosto. É muito pior. Bom, falando isso, eu quero dizer qual é a verdadeira intenção. Era acovardar o Supremo Tribunal Federal. Isso não ocorrendo, o presidente da República irá dizer ao povo que ele não estaria pagando o Auxílio Brasil, porque o Supremo Tribunal Federal não deixou. E mais uma vez tentar um golpe contra o Supremo Tribunal Federal. Toda vez que você tem um impostor no governo, a primeira atitude que ele tem é atacar o Poder Judiciário. Por quê? Porque o Poder Judiciário é o fiscal da lei. Então, esse áudio é longo, esse vídeo é longo, mas eu tenho que lhe chamar a atenção para você entender o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil caminha a passos largos, caso aconteça uma vitória de Jair Bolsonaro, para o fascismo. Para você que hoje perde o seu precatório, que é seu, o governo diz, olha, eu devo e vou pagar como eu quiser e o dia que eu quiser. E se não estiver contente, vai se queixar ao Papa. Mas esse é o primeiro passo. Você se lembra daquilo que o poeta falou? Um dia, alguém chega no seu jardim e deixa para lá e vai no jardim do vizinho e leva uma rosa. Você não se importa. No outro dia, ele leva a árvore. Você não se importa, porque foi com seu vizinho. No outro dia, ele passa e leva o seu vizinho. Você também não se dá conta porque você acha que aquele vizinho seu era esquerdista. Não é assim? E você pouco se importa. E aí no quarto dia, ele passa na sua casa e leva você. Aí será tarde demais. Brasileiros, honrem a sua bandeira. Eu sei que muita gente como eu não utiliza mais a bandeira porque a nossa bandeira está cobrindo pessoas que não merecem sequer tocá-la. Então, a bandeira do Brasil só voltará para minha mão quando o Brasil estiver livre desse tanto de gente ruim que está no governo. Lembrando o meu saudoso amigo Miranda dos Correios. Um dia ele me disse, Paulo Nunes, esse correio está cheio de gente ruim, que a ideia que eu tenho é ficar entrincheirado atrás de um poste, mandando bala em toda essa gente ruim que aqui entrou. Então, no exagero do meu amigo Miranda, já falecido, a gente observa e entende o porquê, às vezes, o argumento se cansa e você tem que tomar algumas atitudes definitivas, como essa que Miranda falou. O Brasil não pode, de forma nenhuma, voltar a ser 1964. Nós não podemos admitir isso. Nós não podemos admitir o fechamento de universidade. Nós não podemos admitir que a classe trabalhadora fique comendo farelos enquanto alguns irresponsáveis ficam simplesmente sugando toda a riqueza do país sem nenhum compromisso com ele. Qualquer coisa que acontecer, esses marginais fogem e vão morar no exterior. E você continua no Brasil. Portanto, você que é pobre, não seja idiota. Você foi idiota na greve dos caminhoneiros de 2018, não foi? Você acreditou realmente que os caminhoneiros estavam lutando para que o óleo diesel fosse barato? Não estava. Você viu o que alguns caminhoneiros fizeram tentando derrubar o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional para manter uma ditadura no Brasil? E esses idiotas acham que numa ditadura eles ficarão bem.
Não cabe todo mundo na ditadura. Portanto, faça a sua opção pela democracia. Nos ajude a derrotar qualquer projeto nefasto. E começa assim, desrespeitando a lei, tomando o dinheiro do professor. E é tão verdade isso que eu falo aqui para concluir, porque o áudio ficou muito longo, que o próprio presidente da República disse que com a PEC do calote, ele tem uma abertura, porque outras coisas, outros destaques foram votados ali, para dar aumento ao funcionalismo público. Ora, peraí, quer dizer que o funcionalismo público, o auxílio, o povo do Brasil estava passando fome, e todo esse dinheiro só pode ser retirado do professor, do servidor da saúde, da minha Bahia, que tem 8 bilhões lá, mas o que eu falo a minha Bahia são vocês, profissionais da educação, que desde 1996 está recebendo um salário menor. E esse dinheiro ficou todo retido. E na hora de você receber, que provavelmente será na sua velhice, aparece um Bolsonaro da vida, que sequer passou pelo Exército Brasileiro e conseguiu um curso superior. Qualquer capitão da Polícia Militar da Bahia tem formação em direito. O presidente Jair Bolsonaro foi capitão do Exército, não tem formação em nada. Então, você não pode ficar admitindo e submisso à burrice. Bom dia.